Bom dia, bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso espaço, nosso projeto 626, nosso encontro matinal, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, para tratarmos sempre de um tema diferente, de um tema interessante, que vai nos impactar de alguma forma, que vai mudar as nossas vidas, tá bom? É sempre bom podemos explorar, podemos caminhar por alguns temas interessantes. Jussara, bom dia. Neto, bom dia. Joel, psicanalista, bom dia também. Lu Silva, bom dia, bem-vindos, bem-vindas aqui nesse nosso espaço, Projeto 626, tá bom? É sempre bom batermos um papo, é sempre bom trocarmos essa ideia para nos fortalecermos, para trocarmos esta energia, como eu sempre falo, né? Nos reenergizarmos a partir de nossas emoções, de nossos sentimentos, nossas trocas de ideias, tá bom? Bem, eu estou falando nessa semana sobre transtornos de personalidade, não é? Alguns transtornos de personalidade. Ontem nós falamos sobre o transtorno de personalidade narcisista e foi realmente fantástico. As interações, mensagens recebidas, foi algo assim extraordinariamente positivo, tá bom? Inaldo, também muito bom dia para você, meu querido, tá bom? Bem-vindo. Bom, hoje, conforme nós falamos ontem, vamos conversar sobre transtorno de personalidade borderline, não é? Também é um transtorno complexo, é um transtorno de difícil diagnóstico e que acomete realmente a pessoa, levando-a para um lugar não muito agradável, um lugar de insatisfações, um mundo estranho de tristeza, de bipolaridade, de conflitos de sentimentos e assim por diante. E as pessoas que convivem com os border realmente sentem muita dificuldade devido a esta instabilidade e irritabilidade constante, permanente dos que têm transtorno borderline, tá bom? Mário Henrique, bom dia para você também. Bom, então vamos trazer a apresentação técnica desse transtorno de borderline para depois nós conversarmos e trazemos aqui algumas características mais específicas, não é, de comportamento. Roberval, bom dia também, bem-vindo, meu querido. Bem, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos. Instabilidade na relação da autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. Portanto, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela nunca é satisfeita consigo mesma, com sua aparência, com seu comportamento, com suas aspirações, com suas ambições, com seus pensamentos, com seus projetos. Tudo aquilo que ela visualiza sobre si muda radicalmente de opinião. Nas relações interpessoais, há uma instabilidade muito grande devido à mudança de humor permanente, abrupta, que pode prejudicar esta relação. A dificuldade de manter uma relação, não é? Esta flutuação extremada de humor, no mesmo momento está com o humor lá nas nuvens e, de repente, a pessoa fica irritada com agressões, com gritarias e assim por diante. Mas por que essas coisas acontecem? Porque os borders são assim, não é? Bom, quando os pacientes com transtorno de personalidade borderline acham que estão sendo abandonados ou negligenciados, quando eles acham, isso de fato pode não estar acontecendo. Aline, bom dia. Pode não estar acontecendo. Quando eles acham que estão sendo abandonados, quando eles pensam, imaginam que estão sendo negligenciados pelos pais, eles sentem medo intenso ou raiva. Por exemplo, eles podem ficar em pânico ou furiosos quando alguém importante para eles demora alguns minutos para chegar no encontro. Atrasa por alguns minutos, eles já acham, para eles são horas, são dias de atraso, e eles já ficam hiper furiosos. Ou então, se alguém cancela um encontro, cancela uma reunião, cancela uma visita, cancela um passeio, alguma coisa assim, eles ficam muito zangados, muito irritados, porque não se predispõem a entender o outro lado. Eles são a razão da própria existência ali, a razão da existência do outro também. Portanto, o outro não pode atrasar, não pode cancelar, não pode atrasar minutos, que ele acha que o outro está negligenciando, que o outro está cancelando, não dando a ele a devida importância. Eles pensam que este abandono significa que eles são ruins.
Bem, eles começam então a achar que o outro está atrasado porque não dá importância para ele. O outro cancelou porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa desprezível. Então perceba que ao mesmo tempo, ao longo desta apresentação do borderline, nós vamos entendendo que em alguns momentos eles se consideram importantes, gostam deles, gostam do que são, gostam do que fazem, mas no minuto seguinte eles acham que são ruins, que são desprezíveis, que são vermes. E vamos ver mais adiante que eles começam a fazer ameaças, né? Com muita agressividade, com muita irritabilidade, com muita instabilidade emocional. Não é? Eles temem o abandono, em parte porque não querem estar sozinhos nunca. Qualquer situação em que eles fiquem sozinhos é normal, por exemplo, dentro de casa, em alguns momentos em que o pai trabalhando, a mãe trabalhando, os irmãos trabalhando, enfim, ou numa sala de aula em que há um trabalho individual, há um silêncio, uma prova, por exemplo, o borderline sempre achar que está sozinho, que está sendo desprezado, que está sendo ignorado. E isso para o border é uma provocação, para ele é motivo de acabar o mundo, digamos assim. Ele se sente no direito de explodir, de agredir, de atacar, de ofender as pessoas, não é? Esses pacientes, então, tendem a mudar do ponto de vista que tem de outras pessoas de forma abrupta e dramática. Por exemplo, eu atendo border também, numa sessão, você é o Deus, você é o salvador da pátria, você é uma pessoa que entende, que acolhe, que compreende, que dá atenção, uma pessoa sem a qual ela não vive. Na sessão seguinte você já é bandido, você já é um monstro, porque de repente alguma coisa que você disse não é exatamente aquilo que ela quer ouvir, não é exatamente aquilo que ela precisa naquele momento, não é? E o papel da análise é exatamente esse, apresentar os confrontos de ideias, apresentar o próprio paciente encontrando os seus padrões comportamentais para quebrar ciclos, para mudar, enfim, esses comportamentos. Então, eles podem, não apenas na figura do analista, mas também em casa, eles mudam repentinamente. Hoje, aquela pessoa é o herói, é o meu Deus, é a pessoa que eu mais amo. Amanhã, a pessoa que eu mais odeio na vida é amanhã. E depois de amanhã, de novo, volta a amar e assim por diante. Então, eles mudam radicalmente, abruptamente, a opinião, o sentimento em relação à pessoa, sempre de forma abrupta, ou seja, de repente, e dramática, com muita dramaticidade, com a mesma intensidade que diz: eu te amo, você é a pessoa mais importante na minha vida, não sei viver sem você, você é muito especial. No dia seguinte, eles já, ou no momento seguinte: eu te odeio, você não presta, não quero mais você, porque você é a pior pessoa da minha vida, por que você não morre? O melhor é que eu me mate para você ficar livre de mim, assim por diante. Então, esta mudança abrupta de humor e de comportamento é uma característica do borderline, tá bom? Eles podem idealizar um potencial cuidador ou amante no início do relacionamento, exigir que passem muito tempo juntos e compartilhem de tudo. Então, ele acha que se a pessoa o ama, se a pessoa gosta dele, gosta dela, então essa pessoa deve ficar o tempo todo à sua disposição, o tempo todo compartilhando tudo com ela, não pode se ausentar, não pode estar longe nem um minuto. De repente, eles podem achar que a pessoa não se importa o suficiente e ficam desiludidos. Então, eles podem desprezar ou ficar irritados com essa pessoa. Se a pessoa não atende à sua expectativa, a expectativa que ele quer, que ele idealiza, ele acha que aquele outro deve estar à sua disposição o tempo todo, que aquele outro precisa acompanhá-lo o tempo todo. Então, se isso não acontece, ele se sente no direito de ficar irritado com aquela pessoa, de esbravejar, de xingar e de botar para fora toda essa sua irritação e às vezes de forma violenta, não é? De forma bem agressiva. Essa mudança da idealização para desvalorização reflete o pensamento meio que maniqueísta, né? Que é uma divisão entre o bem e o mal, uma dificuldade para entender-se nisso, não é? Entre o que é bom, o que é mal, o que é acolhedor e o que não é acolhedor. Este pensamento, ele oscila demais no borderline. Eliel Santana também, muito bom dia, bem-vindo. Bem, então tendem a se sentir
A sentir não é empatia e cuidar de uma pessoa, mas somente quando eles acharem que esta pessoa estará disponível para eles sempre que necessário. Eles podem gostar, podem externalizar amor, podem mostrar carinho, podem mostrar amor, mostram, mas somente para aqueles que eles acham que estarão sempre à sua disposição, que estarão sempre ali para quando ele precisar, quando ele quiser, quando ele necessitar, aquele outro sempre estará à disposição dele. Então eles amam, né? Então eles acham que pode gostar daquela pessoa, porque aquela pessoa é praticamente o seu objeto de amor, objeto de proteção, não é? Tem dificuldade de controlar sua raiva e muitas vezes se tornam inadequados e intensamente irritados, conforme eu já falei, não é? Eles às vezes se tornam muito agressivos, ofendem com certa impulsividade, com certa maldade às vezes. No mesmo momento em que eles fazem isso, no momento seguinte, eles podem se arrepender. E aí se consideram maus, eu sou a pior pessoa da vida, a pior pessoa do mundo e assim por diante. Eles podem expressar então a sua raiva com sarcasmo cortante, ou seja, você não serve para nada, para que você está fazendo isso? Você é tranqueira, para que você está estudando? Não percebe que não vai sair do lugar? Ah, você? Você? Quem você pensa que é? O que você pensa? E assim por diante. Ele pode ter muito sarcasmo, ou então amargura, ou falação irritada. Eu te odeio, você é a pior pessoa da vida e tal, tal, tal. Não, porque você... Percebe? Essa oscilação é constante entre ironia, sarcasmo, irritação, agressão verbal e assim por diante. Muitas vezes é direcionado ao cuidador, aquela pessoa, papai, mamãe, enfim, aquela pessoa que está do seu lado, ou a pessoa que ela ama, porque sempre vai sentir-se, ou em algum momento vai sentir-se negligenciada ou abandonada. Após a explosão, após este momento de instabilidade, de explosão, os borderlines muitas vezes sentem-se vergonha e depois ficam com aquele pensamento de culpa, eu sou culpado, o que foi que eu fiz e tal, e aí vão reforçar o sentimento de que eu sou mal, não é? Quando ele percebe que o sentimento contra o outro, que o outro não presta, que o outro não vale nada, que o outro é tranqueira, que o outro é mal, não afetou o outro, porque isso está dentro deles, eles começam a achar que os maus são eles então, não é? Walter, bom dia para você, tá bom? Bem-vindo também. Bom, eles podem ser carentes em um momento e sentirem-se justificadamente com raiva sobre serem maltratados em seguida. Sentem-se carentes, o outro o acolhe, o outro ama, o outro atende a sua expectativa, mas se não for do jeito que ele quer, do jeito que ele imagina, do jeito que ele idealiza, eles imediatamente mudam de humor, mudam o comportamento abruptamente, porque eles acham, acreditam que estão sendo maltratados. Digamos que existem 99 demandas dentro dele e aquele cuidador, aquela pessoa ao seu lado atende a 98 dessas 99 demandas. Uma que ficou sem atender é motivo para que ele exploda e ignore absolutamente todos os acontecimentos bons e aquele que ele considera ruim é que vai prevalecer, é que de fato existiu, né? Embora geralmente se vejam como maus, eles também sentem que absolutamente não existem, às vezes sentem que não existem, como por exemplo, achando que não há ninguém que se preocupe com eles. Eles muitas vezes se sentem vazios por dentro, aquele sentimento de inexistência, sentimento de que não presto para nada, sentimento de não sei o que eu vim fazer nesta vida, aquele sentimento de que ninguém se importa comigo e assim por diante. Então essas alterações de humor, como por exemplo disforia, não é? Que é o sentimento de vazio, não tem graça, não tem nada, irritabilidade, ansiedade, costumam durar algumas horas, não é? E raramente duram mais do que alguns dias, geralmente são algumas horas, não é? Elas podem refletir a extrema sensibilidade às tensões interpessoais das pessoas que têm o transtorno borderline. Pacientes com esse transtorno muitas vezes sabotam a si mesmo. Aqui é importante que você preste atenção para identificar em casa, identificar uma pessoa querida, uma pessoa com a qual você convive, não é? Quando eles estão, por exemplo, prestes a conseguir algum objetivo, elas se sabotam, elas fazem alguma coisa para dar errado,
elas desistem e assim por diante. Por exemplo, eles podem abandonar a escola pouco antes da graduação ou podem arruinar um relacionamento promissor. O borderline, por exemplo, devido a essa instabilidade emocional, como uma espécie de chantagear o outro, mostrar para o outro que está irritado, ele está num relacionamento promissor, por exemplo, não é? Mas quando a coisa está caminhando para aquele momento gostoso, aquela relação gostosa, eles se sabotam, começam a procurar pelo em ovo, começam a arrumar algum problema, alguma coisa para terminar aquela relação, para depois ter argumento para explodir, para ficar zangado, para mudança de humor, entende? Geralmente começam cursos e se sabotam quase próximo à formação, desistem daquele curso, desistem da graduação, por exemplo. Os borderlines são extremamente inteligentes, não é? São dotados de extrema inteligência e capacidade para aprendizado, uma cognição bastante expressiva, não é? Mas eles têm essa tendência de se auto-sabotarem, né? Porque isso acontece sempre para chamar a atenção, sempre porque acha que o outro não está dando bola para ele. Impulsividade que leva à automutilação também é comum. Esses pacientes podem apostar em jogos de azar para provar, por exemplo, ao outro alguma competência, provar que o outro não tem importância, quando ele quer realmente esse outro na sua vida. Eles apostam em jogos de azar, pratica sexo de forma insegura, ter compulsão alimentar, dirigir de forma imprudente, abusar de droga ou gastar demais num absoluto descontrole financeiro. Então percebamos aqui que algumas características começam a aparecer no borderline, não é? A Kemi também, muito bom dia. Bom dia, Kemi, bem-vinda. Comportamentos suicidas, gestos de ameaça, a automutilação, por exemplo, se cortar, se queimar, são muito comuns. Dificilmente o borderline vai se suicidar. Dificilmente ele vai realmente se mutilar, não é? Dificilmente ele faz, mas ele costuma ameaçar quando percebe que aquela sua reivindicação, que aquele seu pedido, que aquela sua intenção, que aquele seu desejo não está sendo imediatamente atingido. Então ele ameaça: vou me matar, você quer que eu morra, eu não sei porque eu estou vivo, melhor morrer do que ninguém liga para mim, eu não sou nada, eu sou um monte de merda e assim por diante. Eu vou me matar, pega a faca e mostra e tal, fica ameaçando. Tudo no sentido de mostrar este seu sentimento de vazio e de falar, de bradar, que está sentindo-se sozinho, sentindo-se desprotegido, sentindo-se não amado. Então, para o diagnóstico de limítrofe, enfim, de borderline, é preciso muito cuidado, muita atenção, porque alguns comportamentos podem se confundir com outros tipos de transtornos, conforme nós estamos trazendo para você aqui ao longo da semana anterior e dessa semana, quando falamos em síndromes, em transtornos, não é? Alguns comportamentos podem permear para um ou outro tipo de transtorno, então o borderline é preciso muito cuidado no diagnóstico, não é? Por exemplo, vamos a algumas características muito claras do borderline. Instabilidade persistente nos relacionamentos, na autoimagem e nas emoções, ou seja, um desequilíbrio emocional, bem como acentuada impulsividade. As relações amorosas são sempre carregadas de problemas, carregadas de desequilíbrio, carregada de brigas, carregada de idas e voltas e assim por diante, mostrando uma certa impulsividade de quem tem o transtorno borderline. Ele sempre está agredindo, sempre está falando alto, sempre está acusando o outro, não é? É como se o outro tivesse a culpa daquilo. Por quê? Porque um relacionamento saudável, gostoso, que tem tudo para ser duradouro, para ele o incomoda de alguma forma, porque ele quer sempre mais, mais e mais e mais. Então ele cria situações para bloquear aquele relacionamento, assim como para prejudicar o próprio curso que está fazendo, por exemplo, não é? Esforços desesperados para evitar o abandono. Ele sempre imagina, ele sempre faz, tem alguns comportamentos demasiadamente, com esforço muito grande para evitar que seja abandonado.
Só que esse abandono pode ser real, mas na maioria das vezes pode ser imaginário. Não há uma ameaça de abandono, o outro não vai abandoná-lo, o outro não vai deixar de amá-lo, o outro não vai deixar de cuidar dele, mas ele imagina, ele idealiza isso e ele começa a agir de forma descontrolada, de forma muito explícita, que acaba por incomodar aquele outro e de fato provocar, por exemplo, uma separação, não é? Porque ele se torna irritante demais, não é? Vai me abandonar, você vai me deixar. Não, eu gosto de você, nós estamos juntos, estamos de boa e tal. Não, porque você não sei o quê. Ah, eu sei, eu tenho certeza que você vai me abandonar. Tenho certeza que você não gosta de mim. E assim por diante. Fica imaginando, idealizando o ruim, sempre o ruim, não aquele momento que estão vivendo ali, não é? Relacionamentos intensos e instáveis que se alternam entre idealização e desvalorização da outra pessoa. Aqui é muito importante, já falei lá na apresentação técnica do borderline, ele às vezes tem uma paixão intensa, algo gigantesco por alguma pessoa e com ela fica, abraça, curte, se entrega totalmente e no momento seguinte, dias depois, aquela pessoa passa a não interessar mais, aquela pessoa passa a ser um estorvo, aquela pessoa passa a ser não desejada mais, porque ela supõe que não a ama o suficientemente, que não gosta dela suficientemente, que não cuida dela suficientemente. Percebe? Então essa instabilidade é muito grande. Aquele briga e volta, briga e volta, briga e volta, não é? A autoimagem é o senso do eu instável. Aquela pessoa sempre vai achar que o problema está comigo, por isso não gosta de mim, não gosto do que eu vejo, não gosto de mim, não gosto da minha característica, não gosto da minha formação, não gosto do meu trabalho, não gosto daquilo que eu faço, não gosto da minha família, eu não gosto. Problema realmente consigo mesmo. E amanhã, amo o que eu faço, adoro o que eu sou, adoro as pessoas com as quais eu convivo, adoro meu estudo, adoro minha profissão. Então essa instabilidade com ele mesmo é muito grande. Um dia se ama, outro dia se odeia. Um dia orgulha-se do que é e do que faz, no outro dia ele repudia, acha que aquilo que ele é, aquilo que faz, né, não representa nada. Entende? Impulsividade que pode prejudicar. Já falamos aqui como, por exemplo, praticar sexo inseguro, aventuras, compulsão alimentar, uma compulsão exagerada, assaltantes de geladeira, por exemplo, não é? E dirigir de forma imprudente. Também são características do borderline. Comportamentos, gestos ou ameaças repetidos de suicídio e automutilação. Já falei, sempre ameaça. Eles ameaçam quase sempre que vão fazer alguma merda com eles mesmos, né? Para chantagear emocionalmente o outro, né? Ah, se você não fizer aquilo, eu vou me matar. Se você não fizer aquilo, eu vou me cortar. Porque eu vou me tirar da ponte. Porque eu vou pular do prédio. Vou me enforcar e assim por diante. Sempre com esse tipo de ameaça, não é? Mudança rápida do humor, normalmente durando apenas algumas horas e raramente passa de alguns dias. Então, aquele humor muda abruptamente. Momento de extrema alegria, com gargalhadas, com um entrosamento, uma relação perfeita, e de repente está lá cabisbaixo, com o bico, né, bicudo, e não ri, não participa, não interage com as demais pessoas. Aquele sentimento persistente de vazio, não é? De que ninguém liga para mim, minha vida não vale nada, não sirvo para nada, não consigo chamar a atenção de ninguém, ninguém me olha, ninguém me acolhe, assim por diante, não é? Raiva inadequada, intensa, ou problemas para controlar a raiva. Não consegue controlar a sua raiva. Sabe que está irado, mas não consegue controlar. Depois que começa a explosão de raiva, a explosão de agressividade, de sarcasmo com o outro, não consegue mais controlar isso e demanda um tempo até que se cansa deste bradar, deste gritar, deste ofender, deste agredir verbalmente o outro, e então se recolhe e imediatamente vem o arrependimento, não é? Pensamentos paranoicos temporários ou sintomas dissociativos graves desencadeados por estresse. A pessoa entra num estresse profundo por todos esses comportamentos, não é? Essa bipolaridade, esta mudança de humor, esta agressividade, este amar intensamente e no momento seguinte odiar, este querer desesperadamente e depois o não querer no momento seguinte, né?
É muito comum essa agressividade com o papai, com a mamãe, né, dos filhos adolescentes agredirem e com adjetivos pesados, adjetivos fortes, adjetivos que agridem, que ofendem, que machucam o pai e a mãe, não é? Machucam profundamente. Mas são borderline. Nós temos que entender, então, não se trata de uma criança mal educada, não se trata de uma criança que vai fazer mal, o adolescente vai fazer mal, não é? Pode ter condições genéticas, o borderline, porque as pessoas perguntam por quê, de onde vem, nasce já borderline, pode ser sim uma questão congênita, uma predisposição genética, mas pode ser também por questões de lares desestruturados, de ameaças profundas, de agressões, de situações de abandono, por exemplo, de rejeição. Onde a criança sentiu-se indesejada, traída, maltratada, abandonada e assim por diante. Lares desestruturados com violência, com agressão, com desdém, com desprezo aos filhos, por exemplo, são muitos fatores que podemos pensar, imaginar de onde vem o transtorno de personalidade borderline. Na verdade, a maioria desses transtornos são objeto de estudo permanente, porque não há uma resposta cabal. Para tratar a borderline, evidentemente, há um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é necessário que haja uma intervenção medicamentosa para controlar essa impulsividade, porque há momentos de impulsividade, de irritabilidade muito intensos e que realmente essa pessoa pode fazer algum tipo de dano a si ou a outras pessoas. Ansiolíticos, antidepressivos e assim por diante, e o acompanhamento da psicoterapia com psicólogo, com psicanalista e assim por diante, para manter este equilíbrio emocional, controlar essa irritabilidade, controlar essa intempestividade, essa maneira agressiva de tratar o outro e a si mesmo, para preencher este vazio e que a pessoa consiga estabelecer-se de uma forma saudável com as demais pessoas, na sua casa, no estudo, na faculdade, na escola, no seu trabalho e assim por diante. Porque são pessoas muito inteligentes, assim como o TDAH, não é? São pessoas extremamente inteligentes. Claro que os comportamentos não se misturam, não é? TDAH é uma coisa... Aliás, vamos falar do TDAH amanhã, tá bom? Transtorno muito conhecido, muito comum também, muito atual, né? Muito comentado nas redes sociais. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, hoje nós falamos sobre o transtorno de personalidade borderline. Temos que ter atenção, temos que compreender esta pessoa para tentar estabelecer o máximo de um convívio pacífico dentro de nossas casas, dentro do ambiente laboral, ambiente familiar, ambiente social, onde percebemos que uma pessoa é portadora desse tipo de transtorno borderline. Tá bom? Grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso. E amanhã, então, vamos falar sobre TDAH. Tá ok? Ótimo dia para você. Tchau, tchau.